Louvado, glorificado e adorado seja o nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único, e o seu Filho unigênito, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador nosso, que vive e reina na unidade do Espírito Santo, na glória eterna de Deus Pai Todo-Poderoso, para toda a eternidade, para todo sempre. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, glória a Deus, aleluia, amém. Louvado, glorificado e adorado seja o Senhor nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único, e o seu Filho unigênito, do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador nosso, que vive e reina na unidade do Espírito Santo, na glória eterna de Deus Pai Todo-Poderoso, para toda a eternidade. Amém, amém, amém. Para todos os nossos irmãos, nossas irmãs, nossos amigos, nossas amigas, que acompanham nossos mais de 5.000 vídeos gravados na internet, no YouTube, acessando Jonas Varela 1, nosso site, nosso canal. Agradecemos a sua audiência, a sua atenção, seu carinho. Nós estamos nos aproximando das 700.000 visualizações nos nossos vídeos e 1.230 inscritos no nosso canal, no nosso site Jonas Varela 1, na internet e no YouTube. O nosso atual trabalho consiste em fazermos a leitura da introdução do primeiro capítulo e do último capítulo de cada livro da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras, da palavra do Senhor nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único. Hoje nós faremos a leitura da introdução da segunda carta aos Coríntios. A força se manifesta na fraqueza. É o 8º livro da Bíblia Sagrada no Novo Testamento e a terceira carta do apóstolo Paulo, terceira carta de São Paulo. É a segunda carta aos Coríntios. A força se manifesta na fraqueza. Introdução. É difícil dar uma visão ordenada da segunda carta aos Coríntios. Isso porque esta carta é composta provavelmente de vários escritos que Paulo enviou aos Coríntios em ocasiões diferentes. Um fato é certo: o apóstolo remeteu mais de 2 cartas aos Coríntios, pelo menos 4 e um bilhete. Alguns dados ajudam a descobrir isso. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9, Paulo diz que tinha escrito uma carta anterior, admoestando os coríntios para que não tivessem relações com gente imoral. Em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 3, fala de uma carta severa e que, ao escrevê-la, estava tão preocupado e aflito que até chorava. Essas 2 cartas terão desaparecido ou podemos encontrá-las em algum lugar. Vamos por partes. Primeiro, o trecho 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14, capítulo 7, versículo 1, interrompe, de certa maneira, o contexto. Se retirado, não faria falta, e até a leitura correria melhor. Nesses versículos, Paulo trata dos ídolos e da impiedade. Por isso, alguns estudiosos pensam que se trata de um pedaço da carta mencionada em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9.
Segundo, os capítulos 10 a 13 da segunda carta aos Coríntios têm tonalidade diferente dos capítulos anteriores. Paulo se mostra severo e se nota grande envolvimento emocional. Pode ser a carta de que ele fala em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 3. Terceiro, no início de 2 Coríntios 9, Paulo diz que é inútil escrever sobre o serviço prestado aos irmãos, isto é, sobre a coleta. No entanto, o capítulo 8 já tratara longamente sobre essa questão. Este capítulo 9 seria então um bilhete escrito posteriormente que retoma o assunto da coleta. Assim, temos em ordem cronológica a 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 e capítulo 7, versículo 1, fragmento da carta escrita antes de 1 Coríntios. B. Primeira carta aos Coríntios. C. 2 Coríntios, capítulos 10 a 13. Carta severa escrita entre lágrimas. Paulo defende ardorosamente a autenticidade do seu ministério, fazendo uma espécie de diário apaixonado de sua vida de apóstolo. Os coríntios o haviam pressionado, exigindo contas quanto à origem de sua vocação, à autenticidade do seu evangelho e à sinceridade do seu comportamento. Paulo reage magoado, mas com firmeza e de coração aberto, expõe a sua vida. Deixa vir à tona sua personalidade exuberante e contraditória. Ele é forte e fraco, audaz e reservado, impetuoso e terno, mas sempre fiel à missão apostólica e plenamente convicto do evangelho que prega. D. 2 Coríntios, capítulo 1 a 8. Carta escrita depois da anterior. C. Recorda os incidentes entre o apóstolo e a comunidade de Corinto, em particular, o caso de alguém que o teria injuriado pessoalmente. Tito fora enviado para resolver essa questão e voltara trazendo boas notícias sobre a reconciliação. No final, capítulo 8, dá instruções sobre uma coleta para ajudar a igreja de Jerusalém, que se encontrava em sérios apuros financeiros. 2 Coríntios 9. Bilhete escrito pelo próprio Paulo, retomando o assunto da coleta, talvez endereçado às igrejas da região de Corinto. A sequência pode parecer complicada, mas permite compreender melhor os acontecimentos e o modo como Paulo reagiu diante das dificuldades suscitadas pela turbulenta comunidade de Corinto. Meus irmãos, minhas irmãs, nós concluímos no nosso vídeo de hoje a leitura da introdução
da segunda carta aos Coríntios, a força se manifesta na fraqueza, oitavo livro da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras, da palavra do Senhor nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único, no Novo Testamento, e a terceira carta de Paulo. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém, felicidades, um grande abraço, seu amigo sempre Jonas Aurélio, e voltaremos no nosso próximo vídeo, dando continuidade ao nosso trabalho de hoje, que é justamente a leitura do primeiro capítulo da segunda carta aos Coríntios, já que nós fizemos a leitura da introdução. A paz do Senhor, felicidades, até os nossos próximos encontros, se Deus quiser. Amém, amém, amém.